Me mudei secretamente do apartamento do meu namorado enquanto ele estava na academia para o treino da manhã porque a irmã dele me odiava e virou todos contra mim. Sou mulher de 26 anos, estou deixando Mike amanhã, estou tão cansada de aguentar desaforo da família dele enquanto ele não move um dedo para ao menos me defender. Estou procurando algum conselho sobre se estou lidando com isso da maneira certa ou se estou sendo uma grande idiota em relação a tudo. Para contexto, estamos namorando há cerca de 3 anos e morando juntos há mais de um ano. Nos conhecemos na festa de aniversário de um amigo onde ele derramou a bebida em mim e insistiu em me pagar outra como desculpa. Ele era charmoso e engraçado, e nos demos bem imediatamente. Sempre achei que éramos sólidos até que a família dele começou a mostrar suas verdadeiras cores e ele me mostrou exatamente qual é o meu lugar em suas prioridades. A irmã dele tem uma personalidade forte que usou de todas as maneiras possíveis para destruir seus próprios casamentos. Vou chamá-la de Darla, mulher de 37 anos. Ela é articulada, aprendeu um ofício e é muito franca. Ela poderia estar por aí ganhando a vida, mas escolheu ser dona de casa, sem emprego, brigando com o ex por pensão alimentícia e usando sua língua afiada para insultar as pessoas. Toda reunião de família é como caminhar por um campo minado com ela. Uma palavra errada e bum! Você é o inimigo para a vida. Ela tem 2 filhos, ambos menores de 10 anos, que ela usa como desculpa para tudo. Não pode trabalhar por causa das crianças, não pode limpar a casa por causa das crianças, não pode chegar na hora por causa das crianças. No entanto, de alguma forma ela tem tempo para começar dramas no Facebook e brigar com pessoas aleatórias online. Ela está sempre postando mensagens enigmáticas sobre pessoas falsas e sobre saber quem são seus amigos de verdade, mas nunca diz de quem está falando. Ela reclama de estar sem dinheiro, mas dispensa oportunidades de trabalho que aparecem. Já vi pessoas literalmente oferecendo empregos a ela e ela encontra alguma desculpa para que não funcione. Como quando o tio de Mike ofereceu a ela um cargo de recepcionista em seu consultório odontológico com horários flexíveis e bom salário, e ela disse não porque não se sente bem em ambientes médicos, seja lá o que isso signifique. Você não pode dizer nada sem se preocupar que ela pense que é sobre ela, e ela não respeita a opinião dos outros. Ela é do tipo que faz tudo girar em torno de si mesma. Por exemplo, se alguém menciona que está cansado, ela logo entra com como não dorme há dias por causa dos filhos. Ela teve uma grande crise um tempo atrás quando o ex a deixou. Ela ficou muito abalada e alternava entre lágrimas e raiva, às vezes na mesma conversa. Era realmente meio assustador de assistir. Ninguém sabia o que dizer a ela sem irritá-la. Ela estava soluçando um minuto sobre o quanto sentia falta dele e no minuto seguinte gritando algum palavrão que ele era e como nunca mais queria vê-lo. Toda a família estava pisando em ovos perto dela. Lembro-me de um jantar em que ela chegou já de mau humor. A mãe de Mike tinha feito um banquete e convidado todos para tentar animar Darla, mas Darla reclamou que a comida estava muito apimentada. Não estava, que a música estava dando dor de cabeça, mal se ouvia, e que todos estavam olhando para ela. Ninguém estava. Então o pai de Mike fez uma piada sobre o carro novo do vizinho ser uma compensação por algo e Darla caiu em lágrimas dizendo que todos estavam zombando do ex dela. Foi exaustivo. A mãe deles me pediu conselhos sobre o que fazer porque estavam cogitando mandá-la para uma clínica psiquiátrica, mas Darla se recusou. Eu disse que talvez ela pudesse usar uma distração para ajudar a aliviar sua dor. Sugeri que talvez conseguir um emprego de meio período pudesse trazê-la de volta a si mesma, e se ela gostasse ajudaria a tirar sua mente do que estava acontecendo. Achei que estava sendo útil. Toda a família estava preocupada com ela e sem saber o que fazer na época. A mãe dele pareceu apreciar minha opinião, acenou com a cabeça e disse: Essa não é uma má ideia, algo para tirá-la de casa. Nós até conversamos sobre lugares específicos que poderiam estar contratando. Na verdade, pensei que eu e a mãe dele estávamos criando um vínculo sobre essa preocupação compartilhada por Darla. Dias depois Darla decidiu que eu era inimiga, que eu a havia insultado e que eu havia insinuado que ela era louca e que a raiz de seu colapso mental era estar desempregada. Essas foram as palavras de Mike quando ele veio falar comigo sobre isso. Ela começou a dizer para toda a família que eu achava ela preguiçosa e instável. Ela distorceu minhas palavras completamente. Ela também decidiu que eu não deveria falar com o irmão mais novo deles, Tim de 30 anos, e nós dois nos tornamos seus inimigos e perdemos Tim. Tim e eu éramos muito bons amigos. Ele é o mais normal da família e podíamos conversar por horas sobre coisas aleatórias. Eu e a esposa dele, Sarah, nos dávamos muito bem também. Trocávamos memes por mensagem e às vezes íamos fazer compras juntas. A esposa dele quase sempre estava incluída em nossas interações também. Nós os convidávamos para jantar ou nos encontrávamos para beber algo. Não era nada estranho ou inapropriado, mas de repente Mike me disse que Tim e eu não deveríamos conversar tanto porque era estranho. Que diabos isso sequer significa? A coisa toda me deixou envergonhada e como se eu tivesse feito algo sujo quando absolutamente não tinha. Lembro-me de perguntar diretamente a Mike: Você acha que está acontecendo algo inapropriado entre mim? E ele teve a audácia de dizer: Bem, vocês dois são muito próximos. Como se ser amigo do irmão do seu namorado fosse algum tipo de crime. Lembrei a ele que Sarah geralmente estava lá também, e ele apenas encolheu os ombros e disse: Darla acha estranho. Depois disso Tim parou de responder às minhas mensagens e Sarah me deixou de seguir no Instagram. Doeu muito, especialmente porque eu achava que éramos amigos de verdade. Mais tarde descobri que Darla havia dito a eles que eu estava falando merda sobre o casamento deles pelas costas. Mentiras completas, mas eles acreditaram nela porque ela é da família e eu sou apenas a namorada. Mike apoiou Darla e me disse que eu deveria me desculpar com ela.
Pelo quê? Por dar um conselho que a mãe dele pediu? Ele disse que eu não entendia a dinâmica familiar e que a irmã dele estava passando por um momento difícil. Sim, sem dúvida, todos nós sabíamos disso, mas aparentemente a solução era pisar em ovos perto dela e nunca sugerir nada que pudesse ajudar a melhorar sua situação. Tentei explicar a Mike o quão injusto isso era, como eu estava apenas tentando ajudar quando a mãe dele pediu minha opinião. Ele disse: Você não entende. Darla sempre foi sensível. Você deveria ter sabido que não deveria sugerir que ela precisava trabalhar. como se sugerir um emprego como distração fosse um insulto terrível. Ele continuou dizendo coisas como: É assim que Darla é e você tem que entender como nossa família funciona. era como se ele esperasse que eu simplesmente aceitasse ser tratada como lixo porque é assim que a família deles funciona. A pior parte é que Mike nunca me defende. Nenhuma vez, quando Darla começou a espalhar mentiras sobre mim para o resto da família, ele simplesmente ficou parado e deixou acontecer. Quando a mãe deles começou a me tratar diferente, ele disse que eu estava imaginando coisas. Quando fui desconvidada de eventos familiares, ele foi sem mim e disse que eu estava sendo dramática. Lembro-me de uma vez em que deveríamos ir ao casamento do primo dele juntos, eu tinha comprado um vestido novo e tudo mais. Então 2 dias antes Mike me disse que talvez fosse melhor se eu não fosse porque Darla ainda estava chateada e não queria nenhum drama no casamento, como se eu fosse a que cria drama. Perguntei se ele ainda ia e ele disse: Sim, claro, é o meu primo. então ele foi sem mim. Postou várias fotos dele se divertindo com a família e depois voltou para casa bêbado às 3 horas da manhã falando sobre como tinha sido incrível. Me senti tão excluída e magoada. Houve outro incidente no dia de ação de graças onde passei horas ajudando a mãe dele a cozinhar e quando nos sentamos para comer, Darla anunciou que havia reservado o lugar ao lado da mãe deles para a esposa de Tim, o lugar onde eu estava prestes a me sentar. Tive que me mudar para o final da mesa, ao lado de um primo distante que eu nunca tinha conhecido. Mike apenas assistiu e não disse uma palavra. Estou farta de ter que lidar com a atitude de Mike toda vez que ele visita a família. Nossa última grande discussão aconteceu depois que ele voltou me chamando de controladora porque eu pedi para ele parar de beber, porque ele fica agressivo e já disse coisas muito dolorosas, e de mentirosa. Quando minha arritmia foi desencadeada após uma grande discussão e eu pedi para ele me deixar em paz porque não estava me sentindo bem devido à ansiedade, aquela noite foi particularmente ruim. Ele tinha estado na casa dos pais para um jantar em família para o qual eu não fui convidada. Ele chegou em casa claramente bêbado, tropeçando na porta por volta da meia-noite. Eu já estava na cama, mas levantei quando ouvi ele derrubar a lâmpada na sala de estar. Quando perguntei se ele estava em condições de dirigir, ele começou um discurso sobre como eu sempre o monitorava e tentava controlar sua bebida. Ele sabe da minha condição cardíaca, eu a tenho desde a adolescência, geralmente está sob controle com medicação, mas estresse e ansiedade podem desencadear episódios. Naquela noite, enquanto ele gritava comigo, pude sentir meu coração começar a acelerar e palpitar. Eu disse que precisava me sentar, que não estava me sentindo bem, mas ele me acusou de estar fingindo para sair da conversa. Tipo, sim, estou totalmente manipulando meu próprio ritmo cardíaco. Essa é uma habilidade que eu adquiri. Acabei trancada no banheiro, tomando minha medicação de emergência e tentando me acalmar enquanto ele batia na porta me dizendo para parar de ser tão dramática. Quando finalmente ele havia desmaiado no sofá. Na manhã seguinte ele mal se lembrava de nada e disse que eu estava exagerando sobre o quão ruim tinha sido. Moramos juntos na casa dele há mais de um ano, não tenho muitas coisas para levar comigo, mas paguei metade de tudo e paguei a conta do supermercado integralmente e a conta de luz. Eu até comprei o sofá em que nos sentamos e a TV que assistimos. Paguei para reformar o banheiro quando o chuveiro começou a vazar. Comprei cortinas novas para a sala de estar e o quarto. Substituí o micro-ondas antigo por um novo quando ele quebrou. Não importa o quanto eu contribuísse, não fui tratada como igual. E a mãe dele me disse na minha cara que não importa quem ou o que aconteça, seu filho tem clareza sobre suas principais prioridades. Depois disso senti repulsa e decidi deixá-lo. Essa conversa com a mãe dele aconteceu na casa dela. Mike tinha ido para a garagem com o pai dele para ver alguma coisa de carro e a mãe dele me encurralou na cozinha. Ela começou toda simpática perguntando como estavam as coisas no meu trabalho, se eu estava gostando de morar com Mike. E então do nada ela diz: Você sabe que Mike sempre foi muito ligado à família. As prioridades dele são claras. do jeito que ela disse, olhando diretamente nos meus olhos, ficou óbvio o que ela queria dizer. Eu nunca seria uma prioridade para ele, não acima da família dele, não acima de Darla. Estou dormindo no quarto de hóspedes há cerca de 2 meses. Ele acha que é porque eu ronco ou alguma desculpa idiota que eu dei a ele. Eu disse que estava passando por um momento estressante no trabalho e precisava dormir melhor, mas a verdade é que eu não suportava mais a ideia de ele me tocar. Ele tentou iniciar várias vezes, entrando no quarto tarde da noite ou tentando me encurralar na cozinha. Eu o trato educadamente, mas já perdi o impulso de salvar nosso relacionamento. É como se uma chave tivesse virado na minha cabeça. Houve uma noite algumas semanas atrás quando eu estava na cozinha fazendo chá e ele veio por trás de mim e começou a beijar meu pescoço. Eu simplesmente não senti nada. Na verdade, pior do que nada, senti repulsa. Dei alguma desculpa sobre estar com cólicas e voltei para o quarto de hóspedes. Ele ficou todo irritado dizendo que eu nunca mais queria intimidade e perguntando se eu estava traindo ele. Como se a única razão para eu não querer dormir com ele fosse se eu estivesse dormindo com outra pessoa. O quarto de hóspedes se tornou meu santuário de certa forma. Mudei a maioria das minhas roupas para lá, meus livros, meu laptop.
Passo a maior parte do meu tempo lá quando estou em casa. Ele reclamou algumas vezes dizendo que somos como colegas de quarto, não parceiros, mas ele nunca pergunta por que eu poderia estar me afastando, ele nunca considera que as ações dele e o tratamento da família dele comigo podem ser o problema. Estou triste, mas ansiosa para terminar isso. Encontrei um lugar novo e vou me mudar depois que ele sair para o treino da manhã. Ele é religioso com a hora da academia, então sei que terei pelo menos 2 horas. Ele vai todas as manhãs às 7 horas e volta por volta das 9h30. Já retirei meus documentos e outras coisas importantes, e tudo que guardo na casa dele cabe no meu carro. Tenho tirado as coisas lentamente quando ele não está por perto. Comecei a procurar um lugar novo há cerca de um mês. No começo eu só estava navegando em anúncios, dizendo a mim mesma que estava apenas curiosa sobre o mercado, mas então encontrei este pequeno apartamento de um quarto, não muito longe do meu trabalho. Assinei o contrato de aluguel na semana passada e peguei as chaves há 3 dias. Estou planejando avisá-lo depois que eu for, mas nunca pensei que chegaria a isso, e estou um pouco preocupada. Não que eu esteja tentando justificá-lo ou protegê-lo, mas sei que será um golpe no ego dele e não quero desencadear seus desequilíbrios emocionais. Estou mencionando isso porque já vi como ele fica quando os amigos o ignoram. Ele é do tipo que não consegue lidar com rejeição de jeito nenhum. Lembro-me de quando o amigo dele Jake parou de responder as mensagens depois que Mike ficou muito bêbado no aniversário de Jake e deu em cima da namorada dele. Mike ficou obcecado em descobrir por que Jake o estava fantasmagorizando, verificando constantemente se Jake havia lido suas mensagens e passando de carro pelo apartamento de Jake para ver se o carro dele estava lá. Honestamente, foi um pouco assustador. Além disso, o melhor amigo dele da faculdade o cortou um tempo atrás e ele ficou deprimido por semanas. Eles eram amigos desde o primeiro ano e aparentemente o cara se cansou do drama e da bebida de Mike. E outro amigo com quem ele ia tentar abrir um negócio terminou as coisas, e Mike ficou um pouco assustador porque parou de comer e passou todo o tempo livre na cama. Ele não tomou banho por uns 4 dias e a mãe dele teve que ir lá e basicamente forçá-lo a se levantar. Eu não quero ser responsável por ele entrar em espiral, mas também não consigo mais ficar nesse relacionamento. A coisa do negócio foi na verdade um pouco suspeita. Eu deveria ter prestado mais atenção. Mike e esse cara, Chris, iam abrir algum tipo de negócio de reforma de casa juntos. Chris tinha as habilidades e a experiência. Mike tinha algum dinheiro guardado. Eles ficaram na fase de planejamento por meses falando sobre nomes para a empresa, olhando caminhões para comprar, tudo isso. Então de repente Chris desistiu. Mike alegou que era porque Chris recebeu uma oferta melhor de outra empresa, mas mais tarde descobri por um amigo em comum que Chris se cansou de Mike mudar os planos, chegar atrasado às reuniões e não cumprir as coisas que prometia fazer. Não vejo nada que possa ser dito para consertar nosso relacionamento. Muita coisa aconteceu e não acho que consiga superar a maneira como a família dele me tratou e como ele simplesmente deixou acontecer. A confiança se foi, o amor se foi, tudo o que resta é essa rotina vazia que ambos estamos vivendo. Edição. Obrigada por todos os comentários, alguns de vocês são realmente duros. Haha, mas agradeço o conselho. Atualizarei amanhã depois que terminar. E para a pessoa que perguntou, não somos casados, graças a Deus. E não, também não estou grávida. Jesus. Além disso, para aqueles que dizem que eu deveria apenas conversar com ele, vocês não estão entendendo. Eu tentei conversar com ele várias vezes, tentei explicar como a família dele me faz sentir, tentei dizer o quanto me machuca quando ele não me defende. Ele ignora meus sentimentos ou promete melhorar, mas nada muda. Estou cansada de ter a mesma conversa repetidamente. Atualização. Acho que muita gente queria que eu atualizasse, então aqui vai. Desculpem a demora para postar, tem sido muita coisa. Não esperava mais de 60 comentários na minha postagem original, realmente surpresa com quantas pessoas se importam com meus problemas de relacionamento estúpidos. Primeiro, obrigada pelos conselhos e dicas. Mudei meu endereço de correspondência assim que encontrei um lugar novo. Alguns de vocês estavam certos sobre a importância disso. Também me certifiquei de atualizar meu endereço no banco, cartões de crédito e outras contas importantes. Outra coisa que fiz foi verificar se todos os meus documentos importantes estavam juntos, certidão de nascimento, passaporte, cartão do Seguro Social, tudo isso. Descobri que meu passaporte estava vencido, mas isso é um problema para outro dia. Quase não dormi na noite anterior porque estava muito ansiosa. Ficava imaginando cenários na minha cabeça em que Mike voltaria para casa mais cedo ou de alguma forma descobriria o que eu estava fazendo. Acho que dormi umas 2 horas no total. O plano era sair de manhã, mas as coisas se complicaram na noite passada. Ele tentou iniciar entrando no meu quarto. Felizmente eu ainda não tinha empacotado nada. Mantive todas as caixas desmontadas no meu armário para que ele não visse nada de estranho. Mantive a maioria das minhas coisas naquele quarto e fiz uma lista de itens pela casa que precisava carregar no meu carro. Estive atualizando essa lista por semanas sempre que lembrava de algo mais que precisava levar. Também para aqueles que estavam preocupados com rastreadores. Sério, alguns de vocês assistem a muitos programas policiais. Levei meu telefone para o quiosque de informática no shopping para verificar se havia rastreadores. O mesmo para o meu carro. Nada, o que foi um alívio. Provavelmente estava paranoica, mas melhor prevenir do que remediar, eu acho. O cara do quiosque de informática me olhou estranho quando pedi para ele verificar se havia software de rastreamento, mas ele fez mesmo assim. Provavelmente recebe muita gente paranoica lá. Ele saiu esta manhã para o treino por volta do horário de sempre. Observei da janela para ter certeza de que o carro dele realmente saiu do estacionamento. Assim que ele se foi, comecei a trabalhar. É incrível quanta coisa a gente acumula, mesmo quando acha que não tem muita.
Imediatamente empacotei as caixas e minhas malas e peguei o resto dos meus pertences. Na verdade, era menos coisa do que eu imaginava. Engraçado como depois de morar junto por mais de um ano todas as minhas coisas cabiam no meu Honda velho. Tive que fazer 2 viagens porque não cabia tudo de uma vez. Na segunda viagem estava tão nervosa que ele voltaria para casa mais cedo e me pegaria, mas felizmente ele manteve sua programação normal. Deixei o sofá e a TV, mesmo que tecnicamente sejam meus. Não valia a pena o incômodo e eu não queria dar a ele nenhum motivo para alegar que eu roubei alguma coisa, além de que eu não conseguiria movê-los sozinha de qualquer maneira. Antes de sair pela última vez dei uma última olhada no apartamento, mandei uma mensagem para ele sobre minha decisão assim que saí e estava em segurança no meu novo lugar. Fui breve, apenas disse que as coisas não estavam funcionando entre nós, a situação familiar dele era muito tóxica para mim e que eu tinha me mudado. Eu disse que poderíamos marcar um horário para conversar mais tarde se necessário, mas que minha decisão era final. Ele me ligou imediatamente, tipo, segundos depois da mensagem. Quase não atendi, mas achei que devia ele pelo menos uma conversa. Ele não reagiu bem, me acusou de ser egoísta, de usar a família dele como desculpa e me desvalorizou me chamando de peixe morto por não querer fazer com ele. Disse que eu era frígida e que essa era a verdadeira razão dos problemas em nosso relacionamento. Porque aparentemente uma mulher não querer dormir com um homem que permite que sua família trate como lixo é a questão real. Além disso, ele teve momentos em que se desculpou e implorou para que eu reconsiderasse, mas voltava à hostilidade na mesma ligação. Era estranho. Como conversar com 2 pessoas diferentes. Em um minuto ele dizia o quanto me amava e precisava de mim. No seguinte me chamava de idiota egoísta que nunca se importou com ele. Foi uma montanha-russa emocional. Ele ficava perguntando onde eu estava, se eu estava com outra pessoa e exigiu saber meu novo endereço. Me recusei a dar qualquer uma dessas informações. Ele disse que estava voltando para casa imediatamente e que precisávamos conversar cara a cara. Eu disse que isso não ia acontecer, que eu já tinha dito tudo o que precisava dizer. Depois de quase meia hora de vai e vem desliguei porque ele estava me deixando nervosa e com raiva e eu não posso permitir que isso afete minha saúde. Meu coração já estava acelerado e eu estava ficando tonta. Tomei minha medicação e tentei me acalmar. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o frasco de comprimidos. Então, nada aconteceu por uns 3 dias. Achei que talvez ele tivesse se acalmado, talvez tivesse aceitado minha decisão e estivesse seguindo em frente. Que nada. As mensagens começaram a chegar a todas as horas, às vezes pedindo desculpas, às vezes sendo desagradáveis. Ele mandava mensagem às 2 horas da manhã dizendo que sentia minha falta e às 6 horas da manhã me xingando. Era exaustivo só de ver as notificações aparecerem. A mãe dele também me ligou. O que ignorei. Ela deixou um recado de voz dizendo que precisávamos conversar sobre essa situação e que eu estava partindo o coração do filho dela, como se o coração dele fosse o único que importasse. Então Darla se envolveu me enviando essa longa mensagem desconexa no Facebook sobre como eu nunca mereci o irmão dela e como toda a família estava aliviada com minha partida. Se eles estavam tão aliviados, por que não me deixavam em paz? Bloqueei todos da família dele, mas vou trocar meu número em breve só para ter certeza. Também os bloqueei das minhas redes sociais, talvez até desative por um tempo só para ter um pouco de paz. É exaustivo lidar com todo esse drama quando estou tentando me instalar no meu novo lugar e seguir em frente com minha vida. Estou exausta porque minha condição causa fadiga. Se eu não descansar adequadamente por longos períodos de tempo, o estresse de tudo isso piorou. Sinto que poderia dormir por uma semana. Tenho tentado cuidar de mim, comendo direito, tomando minha medicação, fazendo um pouco de exercício leve, mas é difícil quando meu telefone não para de acender com mensagens de Mike ou de membros da família dele usando números diferentes para contornar o bloqueio. Por enquanto vou me concentrar em outras coisas para evitar pensar demais. Não estou interessado em namorar porque isso me deixou muito negativo em relação a relacionamentos em geral. Acho que ficarei bem solteira por um tempo, ou talvez para sempre, quem sabe. A ideia de passar por tudo isso de novo com outra pessoa é simplesmente exaustiva. Obrigada novamente por todos os conselhos. Realmente ajudou saber que eu não estava completamente louca por me sentir do jeito que me sentia. Às vezes quando você está no meio de uma situação tóxica começa a duvidar de suas próprias percepções e sentimentos. Ler todos os seus comentários me fez perceber que meus sentimentos eram válidos e eu não estava exagerando. Edição. Tenho recebido algumas demais estranhas de caras tentando me consolar ou sei lá o que. Por favor parem. Não estou procurando namorar ninguém agora, especialmente não caras aleatórios do Reddit. Edição 2. Meu Deus, parem de me perguntar onde eu moro. Não vou dizer meu endereço para estranhos da internet. Vocês são loucos? E não, também não vou postar fotos do meu novo lugar. Alguns de vocês são assustadores demais.